Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesta aula, nós vamos iniciar o estudo das máquinas de vetores de suporte, né? Ou Support Vector Machines, muito conhecidas aí na literatura como SVMs, tudo bem? Então, essa ideia aqui é dar uma introdução a vocês sobre qual é a, digamos assim, função desse tipo de classificador e por que que eles são considerados importantes em reconhecimento de padrões. Então, a ideia é que a base matemática das SVMs vem lá da teoria do aprendizado estatístico, né? Que foi uma área desenvolvida por Vapnik e seus colegas, né? Que ajudaram ele a desenvolver os conceitos teóricos que fundamentam esse tipo de classificador. Então, a ideia aqui é seguir um paradigma um pouco diferente daquele do classificador Bayesiano, porque as Support Vector Machines são métodos não paramétricos. Então, a ideia aqui eu quero aprender uma função que seja, digamos assim, capaz de aprender e, ao mesmo tempo, gerar, né, uma certa generalização para dados futuros que não estão presentes no conjunto de treinamento. Então, você quer aprender, mas evitar alguns problemas, algumas limitações do processo de aprendizagem que a gente vai ver aqui, overfitting e underfitting. Então, o objetivo principal tá, quais são as garantias teóricas que eu preciso ter para que o processo de aprendizagem ocorra de fato? Tudo bem? Então, vamos lá. Antes de prosseguir, eu vou definir com vocês aqui duas limitações, pessoal. Essas limitações, qualquer tipo de classificador está supervisionado, né, está sujeito a essas limitações. Então, qualquer modelo. Então, a primeira delas é o conhecido overfitting, né? O superajuste. Qual que é a ideia do overfit? Então, veja só, o seu classificador, o seu modelo, ele se ajusta tanto aos seus dados de treinamento, mas tanto que ele fica com uma baixa capacidade de generalização. Ou seja, ele fica tão viciado, né, excessivamente viciado nos dados do conjunto de treinamento, que ele performa mal quando digamos assim, quando novas amostras chegam a ele. Então, o comportamento típico, pessoal, de um modelo que demonstra overfitting é o seguinte: no conjunto de treinamento, você tem a curva em azul aqui, ó. Ele aprende bem. Agora, quando você tem um conjunto que não é o de treinamento, ele geralmente faz isso aqui, ó. Ele performa mal em dados novos. Então, no conjunto de treinamento, o erro vai lá quase no zero. Mas quando você pega conjunto de teste, conjunto de validação, o que que acontece? Seu erro não é assim pequeno. Ele parece que não aprende direito. Então, ele aprendeu só o que estava no conjunto de treinamento, não generaliza nada. Essa é mais ou menos a ideia, tudo bem? O comportamento esperado de algum modelo que está super ajustado, overfit. Bom, e o underfit? O underfit, que é o mau ajuste, é o outro lado oposto, né? Você fracassa ao aprender o que está no conjunto de treinamento. Então, você não consegue aprender nem o conceito que está ali no conjunto de treinamento. O desempenho é ruim mesmo no conjunto de treinamento. Quer dizer, é um modelo totalmente inadequado para os seus dados, né? O overfit, pelo menos, é aquela coisa. Ele aprende, 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 fica viciado, né? Ele cria aquele viés no conjunto de treinamento. Agora, o underfit, ele não aprende nada, praticamente, né? Então, qual que é a solução ideal? É buscar um compromisso entre o overfit e o underfit. Essa é a ideia, tudo bem? Então,
a pergunta que surge nesse momento é a seguinte. Então, veja, um classificador é uma função, né? Como a gente definiu lá nos primeiros vídeos do curso. Então, supondo que eu tenho um espaço de funções F maiúsculo, meu espaço de funções. Como que eu devo escolher a minha F chapéu, que é o meu classificador, de modo que eu garanto o seguinte: o erro de treinamento é baixo e a capacidade de generalização seja alta. Quem nos dá resposta para essa pergunta é a teoria do aprendizado estatístico, lá proposta por Vapnik e os colegas. Então, ela nos dá condições matemáticas para atingir esse objetivo. E tudo isso, olha só, o mais interessante, sem assumir hipóteses acerca da distribuição dos dados, porque essa é uma abordagem não paramétrica, pessoal. Essa é uma das características que diferenciam aí o classificador Bayesiano das SVMs. Então, o objetivo é esse aqui, ó. Qual é o melhor classificador FN? Por que eu estou pondo N aqui? Que é um classificador para um conjunto de treinamento fixo de tamanho N, pessoal. Tá certo? Então, ó, é um classificador para um conjunto de treinamento de tamanho N. Qual é o melhor classificador em termos de aproximar do desempenho do classificador de menor risco? A gente sabe que o classificador que minimiza o risco é o F-Bayes, é o classificador bayesiano, vem lá da teoria de decisão bayesiana, né? Então, aqui nós temos que trabalhar com a definição de um espaço de funções F para o qual o nosso classificador vai fazer parte. Porque se nós formos muito, digamos assim, como eu posso dizer uma palavra, mas se nós formos muito, assim, quisermos demais, né? Se nós formos essencialmente quisermos muito e a gente não restringir esse espaço F aqui, ó, tá certo? A gente é muito ganancioso, vamos usar na falta de um termo melhor, a gente é muito ganancioso, então eu, né, vou deixar esse espaço F aqui ser o maior possível. Nós teremos problemas, pessoal. Tudo bem? Nós não conseguiremos aprender muito bem. Então, quando o aprendizado é consistente, essa noção de consistência significa isso. Quando que minha função F dele consegue aprender dos dados? Então, a nossa preocupação aqui é essa. Ó. Veja, pessoal. Então, eu tenho um espaço F-all, que é o espaço de todas as funções possíveis. Tudo bem? É o meu espaço de todas as funções possíveis. E é óbvio que quem que é o classificador de mínimo risco? É o meu F-Bayes. É uma função que está nesse F-all aqui. Só que eu tenho que ter, se eu quiser aprender de maneira consistente, eu tenho que ter aqui um subespaço F, que é esse subespaço aqui, ó, que é o espaço das funções que o meu classificador pode aprender. Tudo bem? E dentro desse espaço, subespaço F, eu tenho a minha função F de F. Seria o quê? O melhor classificador possível nesse subespaço F. É o que de mínimo risco, é o classificador de mínimo risco nesse subespaço F. Tudo bem? Então, pessoal, surgem aqui dois tipos de erro. O erro de estimação e o erro de aproximação. O erro de estimação é, tá, o meu Fn aqui dentro do meu espaço F, tudo bem? Quão longe ele está do FF, da função do classificador de mínimo risco, daqui dentro de F. Esse é o erro de estimação. Agora, o outro é o seguinte, o meu FF, o meu de mínimo risco aqui em F, quão longe ele está do mínimo risco global, que é o Bayesiano. É o erro de aproximação. Então, a gente pode associar um risco para cada possível classificador.
Nós vamos denotar aqui, ó, R de f de n como sendo o risco do classificador f de n, supondo uma amostra de tamanho n. É esse cara aqui, é o risco desse cara aqui, ó. Tudo bem? Então, nós vamos associar um risco para esse aqui e um risco para esse aqui. Para cada classificador, eu associo um risco. E o que é consistência, pessoal? Que é essa propriedade tão importante. A consistência fala o seguinte, ó, o meu Fn é um classificador consistente se e somente se o risco dele, o risco desse classificador, é minimizado conforme o número de amostras de treinamento tende a infinito, conforme o meu conjunto de treinamento cresce. Tudo bem? Então, isso quer dizer consistente. Se, conforme o meu conjunto de treinamento cresce, o risco do meu classificador diminui. Ele é minimizado. Tudo bem? Ele está conseguindo, quer dizer, a função Fn está conseguindo aprender um conceito. Então, veja, associa-se com aquilo que eu falei lá do overfitting lá. Quer dizer, tudo bem, você tem o seu conjunto de treinamento, de alguma forma, quando você aumenta esse conjunto de treinamento, você está aprendendo, você está diminuindo o seu risco. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia da consistência. Ela diz se eu consigo aprender ou não. Então, termos gerais, quando que um classificador é consistente, pessoal? Quanto mais amostras eu mostro para ele, eu dou para ele, mais ele minimiza o risco. Isso é um classificador consistente. Tudo bem? O problema é o seguinte, para F tendendo a F all, se esse meu subespaço F tender ao F all, se eu crescer muito esse F aqui, ó, fazer ele tender ao F all, o que que acontece? Aprendizado não é consistente. O pessoal já provou isso. Então, a gente tem que restringir o conjunto F. Tudo bem? Só que ao restringir o F, surge um dilema. Qual que é esse dilema, pessoal? Olha só, se o F é muito grande, então, se o F é muito grande, ó, o F é muito grande, o erro de estimação é muito grande, tá? Se eu cresço demais esse F, o erro de estimação, esse aqui, né? Ele fica muito grande. Por que que ele fica elevado? Porque ele não consegue Fn se aproximar do F, que é o classificador de mínimo risco pertencente a F, tá? A função Fn não tende para o F de mínimo risco em F. Essa é a ideia. Do outro lado, se o meu F é muito pequeno, eu venho aqui e restringo para caramba. Bem pequenininho meu conjunto F. Tá, eu consigo muito bem aprender, mas aí qual que é o problema? O erro de aproximação fica grande, né? Tudo bem? O erro de aproximação é grande. O Fn, muito longe do Fbase. Tudo bem? Porém, o aprendizado é consistente. Então, a pergunta é, como escolher um F, como escolher o meu subespaço F contido em FO e, dentro desse F, um classificador F chapéu? É justamente a teoria do aprendizado estatístico nos guiando, propondo as SVMs. A SVM vem justamente para responder essa pergunta. Uma classe de funções ótimas no que diz respeito ao compromisso entre o erro de estimação e o erro de aproximação. Tudo bem, pessoal? É justamente esse compromisso que as SVMs buscam. Elas são uma classe de funções ótimos dentro desse dilema apresentado. Tudo bem? Entre minimizar o erro de aproximação e minimizar o erro de estimação. Tudo bem? Eu quero um meio termo aí. Certo, pessoal? Então, é assim que surgem as SVMs.
Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu queria nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, muito obrigado, e nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!